no coração das montanhas mais altas do mundo, o Himalaia. Sussurram-se histórias que falam de cristais misteriosos, capazes de emitir uma energia poderosa e inexplicável. Segundo lendas antigas, esses cristais seriam guardados em templos secretos, protegidos por monges há milhares de anos, longe dos olhos curiosos do resto do mundo. Mas o que realmente se esconde por trás dessa história fascinante? Seriam apenas mitos? Ou existe uma verdade oculta esperando para ser descoberta? Textos esotéricos e tradições orais, passadas de geração em geração no Tibete, descrevem pedras brilhantes com poderes extraordinários. Dizem que elas seriam capazes de curar doenças, transmitir conhecimento ancestral e até mesmo abrir portais para outras dimensões. Monges afirmam, em relatos raros, que os cristais foram entregues por Sir Celestie. Mas quem seriam esses seres? Deuses, como as tradições locais sugerem? Ou talvez, visitantes de outros mundos? As lendas pintam um quadro de uma tecnologia espiritual que desafia nossa compreensão. Elas não seriam apenas pedras, mas chaves para desvendar os segredos do universo, confiadas a guardiões que dedicam suas vidas a protegê-las. Imagine o poder contido nesses artefatos. Um legado que atravessa milênios, mantido em segredo nos picos gelados do Himalaia. E essa história não vive apenas em manuscritos antigos. Exploradores europeus que se aventuraram pela região no século XIX e início do século XX voltaram com relatos impressionantes. Eles descreveram ter encontrado templos escondidos em cavernas remotas, lugares de difícil acesso, onde monges meditavam em frente a pedras, que emitiam um brilho incomum, quase sobrenatural. Alguns desses exploradores, como o famoso Nicholas Weirich, afirmaram sentir vibrações percorrendo o corpo, como se uma energia invisível e palpável emanasse diretamente dos cristais. Não era apenas uma luz, era uma força que podia ser sentida, uma presença que alterava o ambiente e até mesmo o estado de consciência de quem estava próximo. Esses relatos serviram para alimentar ainda mais o mistério, transformando o que parecia lenda em uma possibilidade real. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? A ciência moderna reconhece que certos cristais, como o quartzo, possuem propriedades fascinantes. Eles têm o que chamamos de efeito piezoelétrico, ou seja, são capazes de gerar uma pequena carga elétrica quando submetidos à pressão mecânica. É por isso que usamos cristais de quartzo em relógios e equipamentos eletrônicos. No entanto, as lendas do Himalaia falam de cristais muito mais avançados. Elas descrevem artefatos capazes de armazenar quantidades massivas de informação, como um supercomputador orgânico, e de liberar energia de forma quase ilimitada. Isso vai muito além do que a nossa ciência atual consegue explicar. Estaríamos diante de uma física desconhecida, ou de uma tecnologia que nossa civilização ainda não alcançou? A lacuna entre a ciência e o mito continua enorme, mas é nessa lacuna que a imaginação e o mistério prosperam. Segundo relatos de tradições ocultistas e pesquisadores do esoterismo, os monges não apenas guardam fisicamente os cristais, mas também aprenderam a interagir com eles. Eles teriam desenvolvido técnicas para canalizar essa energia poderosa através de práticas de meditação profunda e rituais secretos, que são passados apenas para iniciados. Eles acreditam firmemente que revelar esse poder ao mundo de forma indiscriminada poderia causar um desequilíbrio catastrófico. O motivo? A natureza humana. Eles temem que governos e grandes corporações, ao descobrirem essa fonte de energia, tentariam a todo custo controle-la, e muito provavelmente o acela como uma arma de poder inimaginável. O segredo, portanto, não é apenas para proteger os cristais, mas para proteger a própria humanidade, de sua própria ganância e sede de poder. A sabedoria dos monges reside em saber quando o mundo estará pronto. E, para eles, esse dia ainda não chegou. E se esses cristais não forem originários do nosso planeta, ou da nossa civilização conhecida, pesquisadores de teorias alternativas e de histórias antigas fazem uma conexão intrigante. Eles afirmam que os cristais do Himalaia poderiam ter uma ligação direta com civilizações perdidas, como a lendária Atlântida, ou até mesmo com os construtores das pirâmides do Egito, que também teriam utilizado cristais para fins energéticos e espirituais. A teoria é que esses artefatos seriam vestígios de uma tecnologia perdida, muito mais avançada do que a nossa, que foi passada de geração em geração em segredo, após um grande cataclismo que destruiu essas civilizações antigas. Os monges do Himalaia seriam então os herdeiros e guardiões finais desse conhecimento esquecido, preservando-o em segredo,
até que a humanidade possa redescobrir sua própria história e seu potencial perdido. Mas afinal, por que esconder algo tão poderoso que poderia, teoricamente, resolver tantos problemas do mundo? Existem duas linhas de pensamento principais sobre isso. A primeira, mais espiritual, é que os monges acreditam que a humanidade, em seu estado atual de consciência, ainda não está pronta para lidar com tamanha energia. Seria como dar uma ferramenta de poder infinito a uma criança, o resultado seria o caos. A segunda visão, mais conspiratória, sugere que o segredo é mantido por causa de pressões políticas e de interesses ocultos de potências mundiais. Essa teoria defende que alguns governos e organizações secretas já sabem da existência desses cristais e fazem de tudo para manter a informação longe do público, enquanto tentam, eles mesmos, obter acesso a essa tecnologia. O segredo, nesse caso, seria uma batalha silenciosa travada nas sombras. Então, o que são os cristais do Himalaia? Seriam apenas lendas espirituais, nascidas da fé e da imaginação de um povo isolado? Seriam fenômenos naturais que a ciência ainda não conseguiu catalogar e explicar por completo? Ou seriam, de fato, artefatos de poder inimaginável, relíquias de uma tecnologia antiga ou extraterrestre, escondidos nas montanhas mais sagradas e inacessíveis da Terra? O mistério dos cristais do Himalaia continua vivo, pulsando como a energia que dizem emitir, aguardando o dia em que, talvez, seus segredos sejam finalmente revelados ao mundo. E você, o que acha de tudo isso? Acredita que esses cristais realmente existem e escondem segredos que vão além da nossa ciência? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse mistério. Se você gostou de explorar o desconhecido conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras investigações. Obrigado por assistir e até a próxima!